O estilo de vida moderno e a exposição excessiva ao estresse traz cada vez mais impactos à saúde, tanto física como mental. A Associação Internacional do Controle do Estresse aponta o Brasil como o segundo país mais estressado do mundo, atrás apenas do Japão. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o problema atinge 90% da população mundial, gerando problemas circulatórios, infartos, depressão, entre outros. No Papo Reto de hoje, vamos aprender a identificar os impactos do estresse a longo prazo, as consequências para a saúde e também como rever hábitos e estilo de vida para viver mais e melhor. Fique com a gente! E para a gente falar hoje sobre esse assunto, nós recebemos a doutora Raquel Menezes. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui e falar de um assunto que não tem como, né? Hoje, até ali na pesquisa, né, falou assim que a gente vive muito estressado. E é verdade, né? É verdade. E a gente quer, inclusive, começar perguntando, doutora, o que é, como a gente pode definir o estresse? É uma coisa subjetiva, é objetiva? Então, o que é estresse? O estresse, quando a gente tem muita mania de falar assim, eu tô estressado. E a gente vê o estresse muito como um lado negativo da coisa, né? Sim. Realmente, né, acontece muitas coisas ali no nosso corpo que traz malefícios do estresse. Mas o estresse, ele só traz coisas ruins? Ele também traz, a gente tem que olhar também o benefício. Um exemplo do benefício do estresse, a gente está aqui paradinho, né, tá ali no semáforo parado, aí você vai ver, você ganhou ali que o ladrão vai vir te assaltar. Isso daí causa um estresse, né? Só que o que acontece? Essa corrente de estresse aí no seu corpo faz o quê? Você se ligar nisso e muitas vezes você consegue se defender, né? Tipo, fala assim, não, eu vou... Percebe isso? Não, deixa eu entrar aqui nessa loja. Porque o que faz você... O estresse, ele dá essa atitude para você, para falar assim, não, é de luta e fuga, né? Então, o estresse, ele é auxílio pra gente nesse sentido. Então, ele faz com que a gente tome uma atitude, tenha uma ação. Agora... Isso daí é pra gente, para os benefícios nossos, de luta e defesa, né? Sim. Mas a partir do momento que fica um estresse constante, um estresse crônico, isso daí não é interessante. E hoje, no nosso dia a dia, é muito disso, né? A gente tem muitas tarefas. Então, as pessoas, a gente já acorda, né? Tem aqui... E isso é bacana da gente ter ali o plano semanal, para a gente falar assim, o que eu vou fazer na semana. Mas tem gente que ela extrapola demais, né? Você pega ali aquela listinha, né? O planner dele da semana, tem muita tarefa. Às 5 da manhã vou treinar. Aí depois às 6 eu tenho que voltar, tomar banho, fazer ligação, ler a notícia, ler uma matéria, ir trabalhar. Aí bater metas no trabalho, chegar em casa, metas com a família. Então é muito estressante. E isso daí também causa, aí a gente fala assim, o estresse só de nervoso? Não, né? É um estresse de muita tarefa que vai te acarretar até mesmo um nervosismo, mas também uma fadiga no seu corpo, né? Doutor, uma vez eu estava lendo, né? Agora me veio aqui esse déjà vu, estava lendo que o estresse poderia ser uma consequência de uma reação natural desde o tempo dos homens das cavernas, quando eram caçados, né? E eles, então, o corpo enchia de adrenalina e eles fugiam, e isso era bom. Mas o problema é quando isso vai persistindo também e não cessa, né? A pessoa fica ansiosa. Como diz, é real isso mesmo? É real. Até nesse exemplo, quando eu comecei a falar, né, de luta e fuga, sim, antes a gente tinha esse daí da caça, né? Verdade. E hoje em dia, a gente aí traz problemas para o nosso corpo. Hoje em dia, a gente não tem essa daí de caçar, dessa fuga. E aí, o que a gente tem? A gente acaba tendo esse acúmulo do estresse. E aí, sim, traz os malefícios para o nosso corpo. Quais são, doutora? Os principais malefícios? Os principais, vamos lá. Mental. Começar, né? O que acontece? A gente fica ali muito estressado, muito ansioso. E aí, as pessoas, elas podem desenvolver até mesmo um estresse constante, até mesmo uma depressão. Tá? E no social, essa parte mental, ela vai também desencadear? Também, porque pensa você estressado no trabalho. Como que fica o seu convívio no trabalho? Estressado em casa, como que fica o seu convívio em casa? Né? E aí também a parte psicológica, que aí muitas pessoas acabam indo para quê? Para os remédios por conta de uma ansiedade, de uma depressão. Então, na parte psicológica, para a gente, isso daí acarreta muitos problemas. Na parte cardíaca, o estresse, né? A pessoa é real, a pessoa ela fica ali estressada,
ela pode causar ali um infarto também. Então, tem a parte cardiológica do paciente, que é aquela corrente, aquela adrenalina, né? Aquela corrente que dá ali do estresse no corpo da pessoa, ele pode vir a ter problemas cardíacos. Então, é coisa mais assim, questão de saúde também, né? E da parte gastrointestinal? A pessoa fica ali estressada, o que ela pode... Tem muitos pacientes que eles queixam, né? Tipo, de uma diarreia constante. E dentro da normalidade, é isso que eu quero passar. O estresse, ele vem a ser comum. Por exemplo, quando a gente vai começar aqui uma coisa nova, né? Participar do programa, dá uma ansiedade, um certo estresse antes, assim, no corpo, mas é legal. Quando você vai ter aí um encontro, vai marcar um encontro com alguém, não dá aquela ansiedade, né? Dá aquele coisinha ali no corpo. Isso também é interessante, só que o estresse crônico, ele vem a causar desencadear ali que nem a parte neurológica, cardíaca e até intestinal. Olha, muito interessante. Então, só para situar o telespectador, nós já vimos o que é o estresse, nós percebemos o quanto ele faz mal, seja na saúde mental, emocional, na saúde física. Agora, uma coisa que acho que a gente precisa trabalhar no nosso corpo é a própria educação, né, doutora? Então, a pergunta é, como nós podemos nos proteger dessas reações que nós estamos sujeitos no dia a dia? Sim, não tem como fugir, né? As coisas tem... E eu atendo hoje em dia no consultório, que é engraçado, as pessoas elas vão lá, elas buscam, a grande maioria, né, ali vem buscando ali o emagrecimento, claro que vem buscando saúde, mas buscando ali o emagrecimento. E nessa conversa na consulta, a gente pergunta, como que é o seu dia a dia? Porque você também tem que entender por que a pessoa está comendo mais, né? Às vezes a pessoa está ali porque entrou num vício, mas muitas pessoas, elas associam a uma ansiedade, né? Ansiedade. E aí a pessoa acaba comendo muito mais por conta dessa ansiedade. E aí o que a gente pode fazer ali para diminuir, amenizar, né, esse estresse? Primeiro, que a gente tem que tentar relaxar. E relaxar, não tem como. Você vai falar assim, poxa, Raquel, mas eu tenho meu trabalho, você não sabe, e o que os pacientes falam, né? Eles falam assim, Raquel, eu tenho meu trabalho, você não sabe como que é o meu chefe, ele é cobrança, eu tenho que bater meta. E aí você vai falar o quê? Para a pessoa sair do trabalho, né? Não tem como. Mas tem ali atitudes que a gente tem que também aprender. A gente tem que pensar e parar assim, o meu trabalho é importante? Eu tenho que bater a minha meta? Tenho. Mas eu também tenho que pensar em mim, na minha saúde mental, na minha saúde física. E aí tentar trabalhar algumas formas, por exemplo, de colocar assim, eu estou fazendo o meu máximo ali no meu trabalho e não me cobrar a ponto disso vir me prejudicar. A gente também tem que saber conversar, você tem que conversar com você aí, quando você está naquele momento de estresse, de ansiedade, é você parar e falar assim, não, olha, calma, deixa eu refletir aqui comigo, porque tem pacientes que eles desenvolvem até uma síndrome do pânico. Pois eu acho que é uma complicação, né, do estresse. Vem, e aí para esses pacientes, quando ele tem ali a síndrome do pânico, é claro que ele tem os tratamentos, né? Mas o que a gente fala? Para você também se conscientizar. Você fala assim, olha, calma, eu estou sentindo isso, porque a pessoa ela tem os sintomas mesmo, né? Então, assim, estou sentindo isso, mas eu também sei que é por conta da situação, né? E então é você conversar com você mesmo, né? Tipo, para se tranquilizar nesse momento. Claro, dependendo do caso, do nível que a pessoa está, tem que fazer também ali, acompanhar com uma terapia, é importante. A atividade física é muito legal, tá? A atividade física, isso eu vou falar um exemplo meu. No trabalho também ali, né, eu estava numa mudança e trabalhando o dia inteiro e tendo a noite apenas ali para resolver os negócios, ou no final de semana. E, poxa, com reforma, aí você fala assim, deu tal problema, você tem que comprar tal coisa amanhã, e aí fica aquele negócio. Aí quando foi um domingo, eu abri o olho, pensa, você deitado, você abriu o olho, já acordar estressado. Aí eu falei, meu Deus, não dá, né? Domingo, em casa, acordar estressado. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou correr, né? Peguei meu celular, peguei meu foninho e fui fazer. Ou você pode ir de casa. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho tempo, né? Meu trabalho ali consome muito. Mas no final de semana, né, que você tem ali, você tem uma horinha para fazer essa caminhada, colocar um fone, fazer uma caminhada, depois com o tempo você vai fazendo um trotezinho. Quem sabe você realmente aí gosta de alguma coisa, né? Vai fazer uma musculação. Então a atividade física é importante. Algo que relaxa, que te dê prazer, um hobby, a parte de também você relaxar, que seja assistir um filme aí de casa, você também está o quê? Diminuindo essa tensão no seu corpo. Então vai ser um dos benefícios também. Maravilha. Doutora, eu peço só uma pequena licença agora, porque a Rede Vida tem um recado muito especial para todos vocês. Confira. Nesta
Nesta quarta, às 15 para as 10 da noite, vem com a gente! Oeste e Internacional. Jogo de compadre? Nada disso! Vale a primeira colocação do grupo. É promessa de jogão. Nesta quarta, 15 para as 10 da noite, aqui no Canal da Copinha. A doutora já está tomando o cafezinho dela aqui no estúdio também. Rodolfo cuida de todo mundo com carinho, né, Rodolfo? Parabéns. É um menino que não é estressado, doutora. Agradeço, viu, o carinho. A gente também convidou você para participar, ver a copinha, você que gosta, porque a doutora tinha falado agora há pouco, né, sobre os benefícios para a gente combater o estresse através do esporte, exercícios físicos. Doutora, mas a gente sabe, preciso perguntar também o que acontece no dia a dia da maior parte do povo. Nem todo mundo tem condição de sair do trabalho, às vezes tem a casa para limpar, tem criança para cuidar, tem o neto para conversar, tem tanta coisa para fazer. Então, eu sei que o ideal é fazer isso, mas se eu não tenho condições de fazer, como eu posso aliviar o estresse? Eu não tenho disponível 1 hora para fazer exercício físico. O que eu posso fazer? Um relaxamento, uma meditação, uma oração? O que a doutora recomenda? Tudo isso que você comentou. A parte ali, você falou, Raquel, não tenho tempo para fazer uma atividade física, né? Que nem ontem mesmo veio uma paciente, ela comentou, poxa, eu gasto 2 horas para ir ao trabalho, 2 horas para voltar. Tem a parte ali que ela está estudando e, no caso dessa paciente, ela falou assim, eu tenho o sábado para fazer, né? Aí a gente até brincou, eu falei, então você achou um tempinho aí no sábado. Mas no dia a dia, que tem que chegar em casa, tem criança, realmente, você pegar um tempo para você, que seja minutinhos ali, você fala assim, Raquel, mas eu não tenho 1 hora não, é coisa rápida. Que seja essa coisa rápida de 10 minutinhos ali para você relaxar. Então, tem gente que relaxa como? Colocando uma música. Por trabalhar muito tempo em emergência também, eu trabalhei alguns anos na emergência, você chega em casa elétrico, Nossa, sabe? Imagino, né? Aí, você falando o dia inteiro com muitas pessoas, então você chega aquele momentinho assim, você fala assim, não, deixa eu pegar aqueles 10 minutinhos para mim, né? Ou escutando ali uma música, a meditação, tem gente que gosta de fazer ali a meditação, e a parte da oração também, né? A parte, se você aí da religião, esse momento que você tem aí com a sua fé também, que auxilia muito. E tem até a parte de estudos que mostram isso, né? É verdade, graças a Deus. Então a gente não pode negar isso, não. Então tem esse recurso aí bem fácil, de fácil acesso, que vai te abençoar muito. E o telespectador também está participando ao vivo. Vamos ler uma pergunta aqui no telão. É do Giovanni Maratini Nogueira Petroni. Boa tarde, doutora. Tenho 21 anos e sou muito acelerado. Passo o dia fugindo do estresse. É difícil desacelerar quando preciso descansar e acabo indo dormir entre 4 e 5 da manhã. Como posso me ajudar? É uma pergunta, o Giovanni está falando dele mesmo, mas acho que representa toda uma parcela da população também que passa por isso. Doutor, vamos ajudar o Giovanni. Olha, o Giovanni ele tem 21 anos, né? Ele vai dormir 4 e 5 da manhã. Isso daí, Giovanni, você ainda é novo, né? Você ainda é jovem e talvez não perceba esses malefícios que traz no seu corpo. Mas, às vezes, tem pessoas que trabalham à noite, no período noturno também, que tem que trabalhar, né? Isso daí, pelo fato de você não dormir, tem alterações hormonais no seu corpo, que isso daí acaba desregulando também na parte do paciente que ele vai buscar ali também o emagrecimento. Eles falam assim, nossa, eu tenho uma fome constante. Não é fome. A pessoa come, ela já está saciada, mas ela busca ali comer. Por quê? Porque desregula esses hormônios também, que é a leptina e grelina, que são os hormônios que a gente também produz ali à noite e acaba desregulando. Outro malefício, né, que vem a trazer para você é porque um dos exames que a gente pode fazer é dosar ali os níveis de cortisol. Cortisol é um hormônio para a gente, que é importante a gente ter o cortisol no corpo, mas como qualquer hormônio, como qualquer vitamina, a gente precisa ter o equilíbrio. Não pode ter deficiência, mas também a gente não pode ter ali o excesso. Sim. E esses níveis assim, de cortisol, seria interessante ele fazer esse exame, porque ele pode estar ali tendo picos em horários diferentes. Ele vai dormir 4 e 5 da manhã, é um horário que ele deveria estar pensando em acordar, né? Que é quando o nível nosso de cortisol no corpo está falando ali pra gente, já tá chegando ali na hora da gente despertar.
E o estresse, e você acaba não tendo ali hormônios como a melatonina, que é um dos hormônios que auxilia para a gente dormir. Eu ia perguntar sobre ela. É importante, sim, fazer ali a reposição da melatonina. E os pacientes, quando eu falo tem paciente que ele já toma uma medicação a longo prazo para dormir, né? E aí eles falam assim, doutora, não adianta, eu já acostumei com o remédio. Aí eu falo assim, mas esse remédio, ele é indutor do sono, ele faz você dormir, mas ele não faz você ter um sono de qualidade. E aí que entra a melatonina, que ela faz a gente relaxar. Se você falar assim, Raquel, eu não consigo, não sei de onde, não consigo fazer esse exame do cortisol, que é um exame de sangue, tá? Tem o cortisol, que é um exame de sangue, e tem o salivar. Mas, mesmo assim, dica prática para você começar hoje, aí, que se você não tem como dosar hoje o exame, na parte alimentar, né, primeiro que eu falei, da atividade física, é importante você fazer, que ela já vai te ajudar. A parte da alimentação também, a gente colocar ali alimentos que sejam ricos em triptofano. Triptofano, o que ele faz? Ele, no nosso corpo, ele acaba fazendo com que a gente transforme ali em serotonina e a melatonina também. E esses alimentos vão dar uma regulada, uma acalmada. Quais são esses alimentos? O abacate, a aveia, a banana, né? Então, mas assim, o que eu falo para o paciente é muita coisa que você tem que consumir, né? Ele já faz um bom tempo que ele dorme 4, 5 da manhã. São alguns fatores que você já tem que procurar ali para relaxar. Então, fazer uma atividade física, tentar fazer no período da manhã, né? Quando for ali 6 horas, 7 horas da tarde, já tentar não ficar com aqueles movimentos, muito barulho, para tentar já desacelerar, né, o corpo. Porque tem gente que fala assim, Raquel, o único horário que eu tenho para ir treinar é à noite. Né? Aí eu falo assim, poxa, você vai lá, é muito movimento que você acaba fazendo. E para quem agitado, né? Fica agitado. Então, você tentar desacelerar e tentar colocar ali uma boa alimentação. E uma das coisas que no começo é muito difícil, sim, é a gente ficar ali deitado, porque para você não vai conseguir hoje tirar o celular e falar, nossa, deitei agora 11 horas, 1 hora eu tô com sono. Não. Num primeiro momento, vai ser um trabalho meio dificilzinho ali, porque ele vai ficar rodando na cama. Mas é tentar diminuir o celular, a televisão, porque são coisas que acabam chamando a nossa atenção. E a luz do celular também está comprovado que aquela luz, né, da tela, ela pode muito atrapalhar o nosso sono. Deixa a pessoa ligada no 220. Tem uma pessoa que eu conheci e falou, não sou nem 220, sou 440. Tão ligada que a pessoa é. E aí você vai percebendo que é uma bola de neve, né, doutora? Um ciclo. E a doutora falou sobre fazer exercícios. Bom, à noite, então, tem uma questão óbvia, né? O corpo vai ficando agitado. Doutora, e fazer exercício demais? Porque tem gente que faz da academia uma filosofia de vida e não sai da academia. Exato. Pode fazer mal também? Também. Todo que a gente fala que é o excesso, não pode nem ter ali a atividade física. Ela é importante, que nem eu aconselhei, né, o nosso telespectador, mas se você fazer o excesso também acaba sendo ruim, porque você também libera a quantidade ali de cortisol, né, e num primeiro momento você libera altas doses de cortisol. Mas pensa isso daí todo dia. Isso daí vira uma coisa crônica no teu corpo. E aí também traz os malefícios. Aí a pessoa sente cansaço. Né? Ela tá ali fazendo atividade física, claro, qualquer atividade física que a gente vai fazer, a gente sente ali aquela dorzinha, né? É comum também. Mas quando você faz ali um excesso, ao invés de trazer o benefício da atividade física, acaba trazendo ali o malefício que vem a ser. A pessoa também vai continuar se sentindo cansada, irritada, né? Vai alterar a parte do sono e todos os outros hormônios que ela precisa para auxiliar no ganho de massa. Ela fazendo aquele excesso de atividade física vai, além de prejudicar, de causar o estresse, o benefício que ele teria para ter mais resultado na atividade física não tem tanto assim. Doutor, o que seria indicado para a pessoa se alimentar à noite, né, depois das 7 horas, das 8 horas, para ela ter uma noite, vamos dizer, relativamente calma? Quais alimentos são indicados? Que nem eu comentei, os alimentos que contêm ali triptofano, né? Que é a aveia, a banana, a gente... Para quem já é agitado, tomar um cafezinho,
a pessoa já tá no 220. Aí É uma faísca, né? Tem gente que não liga, tem gente que fala, Raquel, olha, toma um café pra mim, eu não percebo nada. Mas tem pacientes que eles relatam, falam assim, ó, depois das 6 da tarde, esquece. Se eu tomar o café, eu vou ficar mais agitado. Então, evitar coisas com cafeína, refrigerante, dependendo do tipo de chá que você vai tomar, se ele tem ali o chá preto, ele também vai causar ali mais uma aceleração. Então, tentar mais ali os chazinhos relaxantes, a aveia, fazer um mingauzinho de aveia que contém ali a serotonina vai auxiliar. Faz um mingauzinho de aveia com a banana também vai auxiliar nisso. Bacana, eu tomo um copo de leite morno antes de dormir. Que gostoso. Só que o nosso tempo está correndo, então eu quero agradecer primeiro a gentileza, o esclarecimento, a presença da doutora Raquel. Doutora, muito obrigado por vir aqui também a brilhantar o Bendita Hora. Quem quiser seguir a doutora, tem o Instagram, doutora Raquel Menezes, @doutora Raquel Menezes. Isso, doutora Raquel Menezes, pode seguir lá, que tem dicas, sempre posto. Aparecendo até na tela. E o contato é 11 91453 4790. Exato. Obrigado, doutora. Felicidades. Muito obrigada.